Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tratar aqui do tema cristãos leigos e leigas, uma análise de sua missão na igreja e no mundo. No próximo domingo, dia 20 de novembro de 2022, a igreja no Brasil celebra o Dia Nacional dos Leigos, que passou a ser comemorado desde o ano de 1991, passou a ser celebrado, melhor dizendo, desde o ano de 1991. Também é o último domingo litúrgico do ano, o dia da festa de Cristo Rei do Universo, uma festa instituída pelo Papa Pio XI em 11 de dezembro de 1925, através da encíclica Quas Primas. Pois bem, os leigos, a palavra leigo vem do grego laikos, e por sua vez vem de laus, se refere ao povo, do latim laicos. A finalidade da nossa pesquisa sobre os leigos aí é analisar essa missão dos cristãos leigos e leigas na igreja e no mundo, demonstrando quem são estes cristãos leigos e leigas e qual é realmente a sua missão, tanto na igreja quanto na sociedade. A base da nossa pesquisa foram os mais recentes documentos eclesiais que tratam da temática. Nós colocamos aqui imagens ilustrativas aqui dos documentos. Documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. O documento de Aparecida, a exortação apostólica Christi Fidelis Laici do Papa João Paulo II, uma instrução da Santa Sé acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no sagrado ministério dos sacerdotes, a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, os documentos do Vaticano II, Lumen Gentium, que no seu capítulo 4 trata dos leigos, e o decreto sobre o apostolado dos leigos, Apostolicam Actuositatem. Nós dividimos aqui o tema em 4 pontos. No primeiro ponto, nós analisamos quem é o cristão leigo e leiga, a sua situação e os desafios a enfrentar. No segundo ponto, nós abordamos a importância da formação e da espiritualidade para a vida e a missão do leigo. No terceiro ponto, nós fizemos uma análise dos leigos como sujeito eclesial e sua ação transformadora na igreja e no mundo. E no quarto, abordamos alguns aspectos da colaboração laical no ministério dos sacerdotes. Vamos aqui agora para a fundamentação teórica. Primeiramente, quem é o cristão leigo? Situação e desafios. Para compreender quem é o cristão leigo, é preciso compreender a eclesiologia da igreja ao longo dos tempos. Afinal, a igreja tem mais de 2000 anos de história, então é preciso compreender como se deu essa eclesiologia ao longo dos séculos. Então, no início do cristianismo, os cristãos eram quem? Aqueles que passavam a seguir a Jesus, aceitavam a mensagem salvífica do Evangelho. Então, nós observamos no início do cristianismo, aqueles que aderem a Jesus se tornam automaticamente missionários. O documento da CNBB 105 ressalta que os que recebem a graça do seguimento tornam-se missionários, uma igreja discípula missionária. Balsan, citando aqui um outro autor, Almeida, afirma que os primeiros cristãos, em sua grande maioria leigos, são plenamente atuantes na igreja. No final aqui da apresentação, eu vou deixar as principais referências bibliográficas para vocês observarem que obras são essas que a gente cita aqui durante a nossa fala. Bom, e aí o que ocorre? A partir ali do século IV, começa a haver uma mudança, um distanciamento entre os leigos e a hierarquia começa a aflorar ali a partir do século IV. Inclusive, com o desenvolvimento de uma diferenciação de dignidade entre os ministérios ordenados e laicais. Anteriormente, a gente observava na igreja primitiva que a identidade laical
é justamente adquirida pelo sacramento do batismo, que sela para sempre a vida do cristão. Inclusive, se observava, né, a rica teologia batismal dos padres da igreja, que oferecia esse suporte para uma autêntica valorização de todos os membros da igreja. Então, nós lemos ali nos textos patrísticos como era a preparação dos catecúmenos, como eles tinham consciência da sua incorporação a Cristo através do batismo e, com isso, se tornavam missionários. E, como eu dizia, essa distinção entre o laicato e a hierarquia só foi ocorrendo posteriormente. Então, ali a partir do século IV. Tem uma citação aqui de Sanches que diz que essa distinção, laicato e hierarquia, não foi sempre uma constante na vida da igreja. Não existia no início do cristianismo. Foi resultado dos seus desdobramentos. Surgiu na medida em que se desenvolveu no interior da igreja uma afirmação cada vez maior do papel e da importância da hierarquia. Então, como eu já havia falado, começa ali a partir do século IV, inclusive com a diferenciação de dignidade entre os ministérios ordenados e laicais. E aqui tem uma citação importante de Mikuska, onde ele diz que alguns teólogos defendem de modo muito razoável que a gestação da teoria dos dois gêneros aconteceu nos alvores do século IV, sendo que este foi sistematizado pelo Dictum de Graciano, do Sunt Genera Christianorum, distinguindo o ordem clericorum do ordem laicorum, e certamente seguia a reflexão do pseudo Dionísio. O que é que ele está querendo dizer? E esse Graciano, que foi um jurista, um monge, ali por volta do século XII, XIII, ele é até considerado o pai do direito canônico, ele escreveu um dictum, um documento, onde ele cria essa teoria aí dos dois gêneros, o ordem clericorum, que seriam os clérigos, e o ordem laicorum, que seriam os leigos, influenciado pelo pensamento desse pseudo Dionísio. Pseudo Dionísio, não se sabe realmente quem era esse autor desses textos, o corpus areopagítico, que são os textos desse pseudo Dionísio. Na época que surgiram esses textos, acreditava-se que estes textos eram de Dionísio Areopagita, que foi convertido por São Paulo no Areópago de Atenas. Nós lemos aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 34. Todavia, alguns homens aderiram e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita. Então, se acreditava que esses textos, chamados de corpus areopagítico, eram desse Dionísio aí. Então, esses textos tinham uma grande importância aí no início do cristianismo e influenciou nessa diferenciação de dignidade aí entre os leigos e o clero. Dentre esses textos do corpus areopagítico, tratava da hierarquia eclesiástica, onde justamente dava base aí para essa distinção. Tudo isso, a igreja entrando também na época medieval, onde se caracterizava a igreja por uma eclesiologia da igreja vista como uma sociedade perfeita, onde se valorizava mais os clérigos do que os leigos, onde os clérigos eram vistos como os homens espirituais e os leigos os mundanos. Então, com isso, foi gradativamente, os leigos foram perdendo as suas funções na comunidade, tornando-se menos ativos, perdendo o sentido de corresponsabilidade no que diz respeito à vida e à missão da igreja. Tem uma citação aqui de Yves Congar, citado por Balsan. Yves Congar foi um teólogo perito do Vaticano II. Ele diz assim: conta o cardeal Gasquet que um catecúmeno perguntou a um padre qual a posição do leigo na igreja. É dupla, respondeu o padre, de joelhos diante do altar, sentado diante do púlpito. Ajunta o cardeal, esqueceu a outra, puxando a carteira. Então mostra o nível de depreciação que o leigo foi tendo ao longo dos séculos. Então ficou aqui caracterizado como apenas
uma obediência cega, de joelhos diante do altar, sentado diante do púlpito e financiando a igreja, né? Puxando a carteira. Mas graças a Deus, a ação do Espírito Santo, a situação do leigo na igreja começa a mudar por volta dos séculos ali 19 e 20. Antes mesmo do Concílio Vaticano já se percebe o alvorecer de uma nova mentalidade, antes do Concílio Vaticano II. Por exemplo, uma citação aqui do Papa Pio XII, que é de 1946, onde ele diz: os fiéis e mais propriamente os leigos encontram-se na linha mais avançada da vida da igreja. Por isso eles e sobretudo eles devem ter uma consciência cada vez mais clara, não só de que pertencem à igreja, mas de ser igreja. Então aqui já se percebe essa mudança de mentalidade, mesmo antes um pouco do Concílio Vaticano II. Já fica claro aqui que os leigos não só pertencem à igreja, mas são igreja, mostrando aí essa incorporação do leigo na igreja, que é o corpo místico de Cristo. Já com o advento do Concílio Vaticano II, ocorre o quê? A superação desse modelo de igreja-sociedade perfeita, que era uma igreja marcadamente piramidal, marcada ali pela hierarquia. Não que tenha deixado de existir a hierarquia, mas a mentalidade, após o Concílio Vaticano II, muda. A igreja deixa de ser essa sociedade perfeita para ser igreja, povo de Deus, onde se reconhece a função de todos que participam da igreja, tanto os clérigos quanto os leigos. Uma citação aqui de Sanches diz que só foi no Vaticano II que oficialmente a eclesiologia católica passou a valorizar a participação dos leigos. O concílio abriu caminho para aprofundar a reflexão em torno do papel do laicato e de sua contribuição para a dinâmica eclesial, e criou condições para o desenvolvimento de uma teologia da autonomia do laicato. Então, a partir do Vaticano II, começa-se a valorizar a participação dos leigos. E nós vemos isso aqui até pelo conceito positivo de leigo trazido pelo concílio na Lumen Gentium 31. Pelo nome de leigos aqui, são compreendidos todos os cristãos, exceto os membros da ordem sacra e do estado religioso aprovado na igreja. Estes fiéis, pelo batismo, foram incorporados a Cristo. Mostra aqui a valorização da teologia batismal, como era no início do cristianismo, constituídos no povo de Deus, mostrando que faz parte do povo de Deus, faz parte do corpo místico de Cristo, e a seu modo feitos partícipes do munus sacerdotal, profético e régio de Cristo. Ou seja, os cristãos leigos fazem parte do sacerdócio comum de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Então, uma valorização plena da participação e da importância do leigo na igreja. Então, como disse, ocorre essa valorização do laicato. E aqui nós temos uma citação do Papa Francisco em um dos mais recentes documentos da igreja, chamado Anticum Ministerium, pelo qual ele institui o ministério do catequista. Esse documento foi assinado pelo Papa Francisco aqui, em 10 de maio de 2021, Anticum Ministério. E nesse documento o Papa fala que a igreja compreendeu com renovada consciência a importância do compromisso do laicato na obra da evangelização. E como eu disse, uma valorização da teologia batismal e maior compreensão do sacerdócio comum dos leigos, bem como do sacerdócio ministerial. Tem uma citação aqui de Mikuska, que esclarece essa questão do sacerdócio comum e do sacerdócio ministerial da ordem. Ele diz assim: para o Papa João Paulo II, a diferença dos ministérios laicais em relação aos ministérios ao ministério ordenado, não é um suplemento de dignidade, mas um especial e complementar habilitação para o serviço, citando aqui a Christi Fidelis Laici 20. Por isso não há diferença de dignidade, mas sim de habilitação para os serviços.
A igualdade em dignidade entre os ministérios não anula suas diferenças. Além do mais, a igualdade de dignidade não anula a autoridade, pois cada ministério se torna autoridade naquele ofício pelo qual ele existe. Portanto, não há diferença de dignidade entre os ministérios laicais e ordenados. O que há é uma diferença na habilitação para o serviço. O serviço que cada um exerce tem as suas peculiaridades. Tem coisas que é típico do leigo exercer e outras típico do sacerdote exercer. Por exemplo, só o sacerdote pode celebrar a Sagrada Eucaristia. Só o sacerdote pode fazer a leitura do Evangelho na liturgia da Santa Missa, porque existe toda uma teologia por trás deste ato, que é específico do ministério ordenado. Já o leigo tem que atuar no mundo, transformando a realidade social de onde ele vive. É uma ação tipicamente do leigo. Então, cada um tem a sua habilitação para o serviço e a mesma dignidade. E com isso, o documento 105 da CNBB estabelece aqui os direitos e deveres dos leigos. Então, são direitos associar-se em movimentos de espiritualidade, de apostolado, conhecer a fé, participar dos sacramentos, manifestar-se e ser ouvido em questões de fé. Olha que interessante. Ser ouvido, o leigo tem direito de ser ouvido em questão de fé. Cooperar na edificação do povo de Deus, educar os filhos na fé cristã. Os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Então, é um dever, é um direito do leigo educar os filhos na fé cristã. É um direito e um dever. E aos direitos acrescentam-se os deveres: participar do munus profético, sacerdotal e real pastoral de Cristo, colaborar com os pastores na ação evangelizadora, dar testemunho do evangelho em todos os ambientes. Tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis que ele diz mais ou menos assim: pregue o evangelho, se necessário, utilize as palavras. Ou seja, é com o testemunho, é com a sua forma de viver é que você vai mostrar que você realmente é cristão, que você realmente segue aquilo que o evangelho de Jesus Cristo nos ensina como viver. E para o exercício desses direitos e deveres, nunca deveria lhes faltar a ajuda dos ministros ordenados, ou seja, haver sempre essa comunhão entre os leigos e os sacerdotes, entre os ministros ordenados. Essa simbiose, essa participação harmônica entre o leigo e o clérigo. E quais os desafios aí a enfrentar pelos leigos? Primeiro, superar essa dicotomia, essa separação entre fé e vida, entre o sagrado e o profano. O documento 105 da CNBB vai dizer que não podemos separar a fé da vida, mas pela fé viver e realizar ações consequentes para a revelação e expansão do reino de Deus na história. Então não pode haver essa separação entre fé e vida. A vida, a fé deve se expressar na vida. Então, e com isso a gente revela e expande o reino de Deus na história, né? Vivendo a nossa fé na vida. Onde eu estiver, eu tenho que levar a minha fé. Eu não posso ter a fé só na igreja e na vida viver como se fosse sem fé, como se eu não fosse cristão. Não pode haver essa separação. Outro desafio a enfrentar, superar as divisões, avançando no segmento de Jesus Cristo, combatendo o que o Papa Francisco diz na Evangelii Gaudium, que ele chama de mundanismo espiritual. Então, essa soberba de se achar superior aos outros, de se achar mais espiritual do que os outros, de achar que sabe mais do que os outros, e com isso criar divisões na igreja, grupos sectários dentro da igreja. Então tem que superar isso, superar essas divisões.
E para isso, só há uma forma: avançar no seguimento de Jesus Cristo. Terceiro desafio a enfrentar: combater a clericalização laical, ou seja, tornar o leigo uma espécie de clérigo. Está errado. O documento da CNBB diz claramente. Lembrando que o mundo é o primeiro lugar da presença, atuação e missão dos leigos e leigas. O mundo. Então, o cristão leigo e leiga tem que atuar no mundo. Numa linguagem mais antiga, no século, ou seja, no tempo, no mundo, mudando a realidade do mundo através da visão, da cosmovisão cristã. E aí o documento diz aqui, vê-se que ainda é insuficiente e até omissa a sua ação nas estruturas e realidades do mundo, nos areópagos da universidade, da comunicação, da empresa, do trabalho, da política, da cultura, da medicina, do judiciário e outros. Então, todas as realidades sociais, elas devem ser impregnadas pela visão cristã através do leigo, através do testemunho do cristão leigo. E para isso, o cristão tem que ter o quê? Uma boa formação e uma sadia espiritualidade. Então, sobre a formação e a espiritualidade laical, todos os documentos falam da importância da formação doutrinal, espiritual e cultural. O Apostolicam Actuositatem trata disso no número 29. O documento de Aparecida, no número 212, alerta para a necessidade de uma sólida formação doutrinal e pastoral, de uma espiritualidade e de adequado acompanhamento. É dever dos clérigos também contribuir com essa formação. É dever das dioceses ter meios de formação para os leigos, formação doutrinal, formação cultural, formação espiritual e acompanhamento. A Christi Fidelis Laici, do Papa João Paulo II, fala da formação espiritual, formação doutrinal e formação em doutrina social da Igreja, além de uma formação humana integral. E, por fim, uma espiritualidade encarnada, com os olhos fixos em Cristo. O que quer dizer essa espiritualidade encarnada? Quer dizer que não pode ser uma espiritualidade somente mística, mas tem que ser uma espiritualidade que também transforme a sociedade, que tenha também uma ação social a partir da espiritualidade. Então, tem que haver um equilíbrio entre a mística e a ação social. Não pode haver só a mística sem a ação social, e nem pode haver só a ação social sem a mística da espiritualidade. Um sem o outro fica incompleto, fica uma espiritualidade vazia ou fica um assistencialismo vazio. Então tem que ter esse equilíbrio. Espiritualidade encarnada com olhos fixos em Jesus Cristo. Cristo, ele assumiu a nossa natureza. Ele se tornou verdadeiramente homem para nos mostrar como podemos também galgar o caminho da espiritualidade. E encarnando-se, ele redimiu a nossa humanidade e elevou a nossa humanidade à sua divindade. Então é isso. Isso é uma espiritualidade encarnada, com olhos fixos em Cristo. Sobre os leigos como sujeito eclesial e sua ação transformadora na igreja e no mundo. Tem uma citação aqui do documento da CNBB que define plenamente essa questão do leigo como sujeito eclesial. Diz assim: o cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial, mediante sua dignidade de batizado. Ou seja, a partir do momento que ele é batizado, que ele está incorporado a Cristo, está incorporado à igreja, ele se torna um sujeito eclesial, ou seja, um sujeito da igreja, vivendo fielmente a sua condição de filho de Deus na fé, aberto ao diálogo, à colaboração e à corresponsabilidade com os pastores. Como sujeito eclesial, assume direitos e deveres na igreja, sem cair no fechamento ou na indiferença, e sem submissão servil, nem contestação ideológica. Isso aqui é importante.
o leigo tem voz e tem vez na igreja. Por exemplo, o documento Lumen Gentium, no número 37, vai dizer: segundo sua ciência, competência e habilidade, o leigo, no caso o leigo, tem o direito e, por vezes, até o dever de exprimir sua opinião sobre as coisas que se relacionam com o bem da igreja. Isso se faça, se for o caso, através dos órgãos para tal estabelecidos pela igreja, e sempre com veracidade, coragem e prudência, com reverência e caridade, para com os que, em razão de seu mundo sagrado, representam a pessoa de Cristo. Então, os leigos têm um dever de exprimir a sua opinião sobre as coisas que relacionam com o bem da igreja. E isso deve ser feito de uma forma o quê? Com coragem, com prudência, com reverência e com caridade. Mais abaixo, nesse mesmo número 37 da Lumen Gentium, tem um alerta para os pastores aqui. Diz: os sagrados pastores, porém, reconheçam e promovam a dignidade e a responsabilidade dos leigos na igreja. De boa vontade, utilizem-se do seu prudente conselho. Olha só, os leigos podem até aconselhar os pastores. Com confiança, entreguem-lhes ofícios no serviço da igreja e deixem-lhes liberdade e raio de ação. Encorajem-nos até para empreender outras obras por iniciativa própria. Com amor paterno, considerem atentamente em Cristo as iniciativas, os votos e desejos propostos pelos leigos. Respeitosamente, reconheçam os pastores a justa liberdade que a todos compete na cidade terrestre. Então, o documento Lumen Gentium, aqui no número 37, deixa claro a participação que o leigo deve ter na igreja e a sua relação com o clero. Ser sujeito eclesial, continua aqui a citação do documento 106, 105 da CNBB, ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar amor à igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus. Na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo. Então é isso. Ser sujeito eclesial é ser a igreja naqueles lugares onde somente através do leigo ela pode chegar, que é justamente todos os cantos da sociedade, onde o leigo deve estar. O documento 105, também no seu número 162, afirma que a atuação cristã no social e no político não deve ser considerada ministério, mas serviço cristão no mundo, na perspectiva do reino. Ou seja, a gente reclama tanto dos políticos, reclama tanto da sociedade, e o que nós estamos fazendo para mudar essa sociedade, para mudar a política. É aí que é o campo primeiro de atuação do leigo, na sociedade, nos partidos políticos, mudando a realidade, levando o evangelho para aquele lugar. Só assim a gente vai conseguir mudar a sociedade para melhor, cristianizando os ambientes sociais. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, no número 45, chama a atenção para a igreja em saída, sair das paredes da igreja, ou seja, buscar as ovelhas perdidas nas periferias da sociedade, acolher os pobres e excluídos, ou seja, ser a voz desses excluídos que não têm vez, nem voz, nem lugar. Lutar por eles, não ter medo de sujar as mãos e enlamear-se, semeando a esperança de que é possível mudar a realidade. Então é preciso ter essa coragem, voltar àquela igreja primitiva lá, onde todo cristão batizado era missionário por natureza, onde tinha consciência do valor do seu batismo. Então é isso que o Vaticano II veio trazer, dando esse protagonismo aos leigos. E, por fim, alguns aspectos da colaboração laical no Ministério dos Sacerdotes é o quê?
discernir o modo de participação dos leigos, sobretudo em atividades propriamente eclesiais, propriamente da igreja, para que não ocorra, não correr o risco de uma clericalização do leigo. O documento da CNBB diz aqui, ó, há leigos que procuram a clericalização e, para não se incomodar, assumem o que é mais cômodo. O que acontece em locais onde faltam padres, às vezes os leigos realizam, por falta de conhecimento, tarefas que não são específicas para o leigo. E aí, por conta disso, a Santa Sé publicou em 15 de agosto de 97 uma instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no Sagrado Ministério dos Sacerdotes. Justamente para esclarecer e instruir sobre o modo correto e harmônico dos leigos atuarem em colaboração aos ministros ordenados, sem incorrer em abusos. Eu não vou entrar em detalhes. A instrução ela é bem clara e quem tiver interesse pode procurar aí no site do Vaticano com o nome Instrução acerca de algumas questões sobre a colaboração dos fiéis leigos no Sagrado Ministério dos Sacerdotes, e você vai ler a instrução e diz tudo direitinho, mostrando o que o leigo deve ou não fazer em determinadas situações, mas em questões até litúrgicas, por exemplo, não é função do leigo fazer uma homilia numa missa, não é função do leigo ler o evangelho numa missa, mostrando como deve ser a celebração da palavra que o leigo pode celebrar. Então, são esses detalhes, entendeu? Para uma colaboração harmônica e dentro daquilo que a igreja prescreve. Em suma, evitar que o leigo exerça funções que são específicas do sacerdote ordenado. E, com isso, evitar essa clericalização do leigo. Considerações finais. Nós analisamos quem são e qual a missão dos cristãos leigos e leigas na igreja no mundo. Abordamos ainda a importância da formação e da espiritualidade do leigo como um sujeito eclesial e o seu dever de ação no mundo, de modo a transfigurar a realidade. E chegamos a uma conclusão que ainda há muito a avançar na formação doutrinal, no desenvolvimento dessa espiritualidade encarnada e na consciência de sujeito eclesial, para uma maior e melhor participação ativa e frutuosa de todos os fiéis, leigos e leigas. Então é isso, meus irmãos. Precisamos buscar o conhecimento, buscar conhecer a nossa fé, viver a nossa fé, buscar uma formação doutrinal, espiritual e humana, para que possamos cumprir bem a missão que o Senhor nos confiou, de ser sal e sal da terra e luz do mundo. Então é isso. Conto com as orações de vocês. Aqui no final apresento as principais referências bibliográficas que nós utilizamos. Quem gostou aí do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para que esse conhecimento chegue também a outras pessoas. E até a nossa próxima formação, se Deus assim nos permitir.